Olá, pessoal. Então, aqui estamos mais uma vez no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil, certo? E eu falei no nosso último encontro, quando falava sobre a questão, né, de féria, um lugar imaginário, mas que na verdade é uma maneira, né, encantada, a gente poderia dizer, de olhar para a nossa realidade primária, tá? Nosso mundo real. E terminei falando sobre a articulação de três grandes assuntos, né? Mitos, contos e fábulas, em outras palavras também literatura, ou arte poética, história e, né, a leitura filosófica teológica, né, da realidade, tá? Ou seja, o que nós temos diante de nós nesses encaixes? O que muitas vezes as pessoas conversam sobre a questão da formação do imaginário. E esse é um assunto que até se torna muitas vezes desgastado. Por quê? Porque em muitos lugares começou a surgir coisas que não conseguem passar da introdução, mesmo que bem feita, tá? Isso, na verdade, a formação do imaginário, ela se encontra dentro de um esforço para dispor a inteligência do sujeito em favor de certas coisas que eu presumo serem verdadeiras, tá? E a distinção entre uma boa e uma má formação do imaginário é se a disposição dessa inteligência, dessa consciência, ela vai em direção à verdade ou não vai, tá? Ah, Rodrigo, mas o que é verdade? Bom, a verdade, existe caminhos para discernir a verdade, né? Eu vou dizer assim, cada um tem a sua verdade. A gente vai perceber que a nossa experiência com o mundo real vai mostrar que certas, né, possibilidades de explicação não parecem ser razoáveis e outras parecem muito mais razoáveis, outras são quase que inegáveis, né? Então, é isso. Bom, quando a gente começou a comentar, quando a gente comentou na outra conversa sobre o papel dos contos, a gente falava sobre essa disposição que eles criam em relação a esses dois âmbitos. Eu tenho a história por um lado e eu tenho, né, a fala filosófica e sobretudo teológica. E quando eu falo de fala teológica ou texto teológico, eu estou querendo falar especialmente da Sagrada Escritura, tá? Porque o que acaba acontecendo é o seguinte: os mitos, as fábulas, os contos, elas podem ser uma preparação, um preâmbulo, ou coisa do tipo, para que a mente adira à verdade, né, da revelação, ou mesmo a verdade filosófica, né, reta, bem pensada. E a gente precisa pensar sempre uma coisa, tá? Esse mundo, vamos chamar assim, este mundo de fairy, ele tem uma característica muito interessante, que é a questão da, a gente poderia chamar imersão. Quando eu falo imersão, parece que eu estou falando de alguma coisa meio distante, talvez alguma coisa, uma super experiência de imersão, aí envolve um monte de coisa, de encenações, de figurino, não é disso que eu estou falando. Imersão é aquela sensação que a gente tem quando criança, muitas vezes, de que o tempo passa voando quando eu acho a brincadeira certa, tá? Ou um rapazinho, eu nunca me esqueço a sensação que eu tinha quando eu jogava bola, tá? E eu conseguia muito rapidamente entrar numas de que aquilo ali era muito importante e te dava vida, né? Perder dava uma sensação de depressão, de derrota. Claro, isso terminava no espaço de tempo entre sair da escola, chegar em casa e almoçar, entendeu? Né? Com a barriga cheia, tirando o soninho da tarde, ninguém pensa mais na derrota do futebol, né, da educação física de manhã, certo? Mas naquele momento, ou então uma criança que vai descer uma escada e faz de conta que tá descendo atrás dela um dragão, um monstro, ela começa a correr e quando vê ela entra naquele frenesi e realmente ela começa a sentir a sensação de que um dragão, um monstro está perseguindo ela, certo? Isso é a imersão que nós estamos falando, certo? Essa sensação assim, que nem eu nunca esqueço, quando estávamos numa educação física, eu acho que a gente sabia, a professora, é aquele período onde a gente ainda não tem, né, as professoras para cada disciplina, então a professora, ela separa um tempo, né, daquele período todo que ela passa conosco para, então, na verdade, educação física é uma maneira de dizer, né, ela liberava a turma com uma bola de futebol para poder jogar na quadra os 20, 30 minutos que ainda faltavam de aula. E a gente já sabia que o tempo era curto, então o jogo estava em 1-1, e quando vê a bola escapa e eu tô na entrada da área, mas não tá muito fácil de fazer esse gol não, tá? Tem muita gente na minha frente, goleiro, e eu pego de uma bicuda. E aquela bola entra bem certinho no canto
até hoje eu lembro da sensação de felicidade, de vitória, e aí nisso toca o sinal. Essa ideia de que eu fiz o gol da vitória da minha sala e tocou o sinal e acabou, é uma mistura de, né, salvação com vitória, com essa ideia de que a vitória é por minha causa, essa sensação, né, no sujeito. Isso é imersão, né? Esse tipo de imersão, né, leva o sujeito a um tipo de experiência que, a princípio, a sociedade, como no geral, pode não te oferecer ou não vai te oferecer. Porque pensem assim, eu tive uma felicidade que eu, como adulto, talvez só fosse ter de novo se eu viesse a jogar futebol num clube importante, né? Se estivesse jogando alguma coisa assim. Claro, alguém pode dizer, Rodrigo, não, mas daí você entra lá naquele campeonato da várzea, você vai disputando, e aí, pô, você se esforça por aquilo, quando você chegar na final, você tá ali praticamente como um jogador de Champions League disputando a Champions League. Você não vai se sentir tão diferente do cara lá, né? E tá, pode até mesmo ser, certo? Mas isso é muito mais difícil de alcançar depois nesse lugar. Essa ideia da imersão é o que me oferece a possibilidade de eu ter uma experiência preparatória para que então eu comece a olhar para aqueles dados que a história, né, a filosofia e a teologia me trazem. Por quê? Porque é nesse estado que eu começo a ter uma amplitude de experiências humanas. É muito interessante, assim, às vezes a gente é convidado, principalmente, né, para aquelas análises. Por exemplo, você estava numa aula de história. Na universidade era muito comum a gente fazer provas assim, né? As provas não eram só de quem é que descobriu o Brasil, né? Quem não sei o que mais, marque não sei o que. Muito incomum, né? Depois do ensino médio eu nunca mais fiz uma prova de marcar pelo menos não na faculdade de história, tá? Minto, eu ainda fiz uma cadeira de antiguidade oriental que era razoavelmente difícil, né? E ali era um pouco, tinha umas coisas que eram pega-ratão, eu sabia ou não sabia. Mas você vai lá elaborar aquilo ali, vai explicar para o sujeito o que acontece, e aí você pega uma série de análises, uma série de perspectivas. Alguns historiadores tentam entender o que vai a mentalidade de uma grande personalidade, ou de um grupo de personalidades que marcam a história. E aí a pergunta que me fica é essa, cara, o que eu conheço mesmo da experiência, das possibilidades da experiência humana, tá? Mediante a vida que eu levo. Não, Rodrigo, mas estuda muito. Tudo bem, estudo muito. Sou um homem de classe média, moro num lugar que não é achacado por guerra, eu não tenho que ter grandes decisões nas minhas costas, as decisões se referem a mim, talvez a algumas outras pessoas que vivam comigo, né? E assim por diante. O que eu sei de fato do medo, da angústia, da ânsia, do desejo, da glória, da cobiça de um homem que toma a decisão por milhares ou por milhões, né? De um homem que tem diante de si, no seu escritório, no seu gabinete, documentos que podem decidir, né, os destinos de muitas pessoas durante muito tempo, certo? O que eu sei da vida dos homens que têm que, né, se deslocarem de um lugar para o outro porque estão num ambiente de conflito? O que eu sei sobre as aflições, as angústias do coração de um artista que tem ali um mundo que ele quer expressar na sua escultura, na sua pintura, na sua literatura, e não consegue, se angustia, e talvez aquela sensibilidade emocional toda do artista acabe descambando em outras coisas, talvez ele seja frágil, ou presa fácil de aproveitadores e assim por diante. O que o Rodrigo, no lugar dele, que não é o lugar de nenhum desses outros, consegue compreender isso? E aqui eu não estou querendo recorrer a nenhuma... lugar de fala, não é nada disso, tá, pessoal? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o único caminho, de fato, para eu fazer uma experiência sensitiva, tá, do que significa, né, essas possibilidades da experiência humana no mundo, é através de realmente entrar nesse mundo de fairy, entrar nesse lugar da ética do País das Fadas, que para Chesterton, de fato, é um local onde eu apreendo algo sobre o mundo real e não meramente sobre fantasia, certo? Rodrigo, mas você está dizendo que dragões são reais? Depende do que você está chamando de dragão, né? Se você está chamando de dragão, né, uma serpente, um réptil de não sei quantos metros de altura que gosta de fogo, tá, sou obrigado a dizer que nada na realidade me diz que exista esse dragão. Agora, se eu estou dizendo que existem muitas pessoas que estão diante de um terror, né, que lhes colocam medo, que a possibilidade de vitória é ínfima,
e ao mesmo tempo elas têm que enfrentarem, né, por si, pelos seus, e tentarem buscar ao máximo manter sua dignidade enquanto fazem isso, bom, sou obrigado a dizer sim, dragões existem, esses dragões são isso, né? E quando eu tenho um autor que consegue descrever o que sente alguém numa situação dessas, seja ele pegar uma situação do mundo real, seja ele descrever isso através de um monstro escamado de 1 metro de altura que gospe fogo, mas quando ele me entrega o que a pessoa que está nessa situação está sentindo, né? Quando ele me entrega o que é o ter que decidir em umas circunstâncias dessas. E ele faz isso bem feito, ele me entrega algo dessa realidade. E ele me dá uma capacidade maior de leitura do mundo. E ele me dá uma capacidade maior de compreensão de quem eu sou e de quem são as outras pessoas. E naturalmente eu tenho um caminho aberto para então começar a tomar decisões verdadeiramente humanas, porque fundamentadas no mundo real e na verdade, né? Então, e isso acontece, quando isso acontece, eu poderia dizer que eu passei por Fairy. E se passar por Fairy, estar em Fairy é ter a capacidade de fazer isso. É uma leitura que eu tenho feito, que eu faço, tá? Do que eu vejo aqui em ortodoxia. É evidente. Chesterton está falando aqui, né, em ortodoxia, mais especificamente sobre justamente o que nos entregam os contos de fadas, que é mais ou menos, né, com narrativas que talvez alguém pudesse dizer que não é propriamente conto de fadas, mas quando eu proponho mitos, contos e fábulas, tá? Eu estou propondo de maneira mais ou menos geral isso que seriam fairy stories, tá? O que são fairy stories? É justamente o ser humano tendo que lidar, né, com a beleza e o perigo, né, extraordinário para a experiência primária dele. Mas, na verdade, um lugar onde ele resgata algo e alguém que ele já foi. Porque para nós como crianças, ou às vezes até como bebês, o mundo um dia já foi tão desconhecido, tão maior do que nós, né, e com maravilhas e perigos tão grandes, que nós éramos caminhantes em fairy, caminhantes num mundo das fadas, num país da ética das fadas, certo? E esse tipo de coisa, tá? Na verdade, acaba sendo um dado fundamental que não mudou porque nós crescemos. Nós aprendemos a lidar com o mundo social. Nós aprendemos a lidar com uma certa validação, né, dos nossos pares, das pessoas que convivem com a gente, dizendo, tá ok, você está indo bem, você pode continuar assim, certo? Mas se nós olharmos a realidade completa, principalmente a realidade da onde parte Chesterton, que é uma cosmovisão cristã, tá? O mundo continua cheio de maravilhas, mas também cheio de perigos. A possibilidade da danação eterna, da falência completa da personalidade, certo? Como um caminho, né, de alguém que foi para um inferno da vida, ou então a luta enorme por se purificar, né, dos nossos delitos. E assim, para a cosmovisão cristã, pessoal, não existe essa história assim, ah não, Deus perdoou, eu nunca mais vou ter que lidar com isso aqui. Sim, perdoa a pena eterna, não vai para o inferno depois de perdoado por Deus. Mas eu tenho que lidar com o que resta em mim, né? Do homem que pecou, do homem que se apegou ao que é o mal e assim por diante. E o processo de purificação disso aí também é como uma jornada. Se eu leio alguma história que fala de uma jornada de um herói que vai lá e passa por muitos perrengues, entre calabouços e montanhas, né? Entre lutas e assim por diante, tá? Eu estou entendendo do que se trata a minha vida, certo? Então, diante disso, eu posso dizer com toda tranquilidade que esse local, Fairy, é o grande local, é o grande campo de treinamento, certo? Né, da minha inteligência. E talvez em algum momento você visite, né, esse país das fadas só para o seu deleite. Né? Talvez você chegue em um lugar onde você aprendeu a olhar para o mundo e aprendeu a agir no mundo como quem realmente entende toda a grandeza dele e a dificuldade dele. Porque você preparou a sua mente para olhar para a história e entender a história na sua totalidade. Você se preparou a sua mente para então olhar para a filosofia e conseguir perceber que tem certas coisas que você só pode andar ao lado, mas você nunca vai, né, compreender completamente. Mas você compreende o suficiente para ter uma vida virtuosa e para fazer opções racionais. Né? E você pode também na teologia ou na religião, então, né, de fato, ter um caminho, um coração aberto para conhecer o Salvador, ainda que você saiba que nunca vai poder colocar Deus dentro da sua cabeça limitada, porque senão Deus não ia ser real, mas um amigo imaginário, tá? Esse lugar privilegiado é
né, esse local aonde nós conseguimos emergir, né, imergir nos contos de fadas, nessas histórias, nessas narrativas, tá? Só que isso é algo que precisa de preparo. É como se fosse, né, um ambiente, certo? Aonde para chegar em tal lugar, no vale, na praia, você precisa passar por montanhas, você precisa de tudo isso. E aí você precisa de um preparo, você precisa de um treinamento, certo? E esse treinamento se dá através de ter imagens claras do que as coisas são, o que significa ter uma aproximação da linguagem com qualidade, e nada melhor para amolar nossa capacidade de compreender as coisas que nos são ditas, as coisas que nós lemos, mesmo as coisas que nós vemos, do que as grandes histórias que procuram, então, nos chamar a atenção para aquilo que é mais decisivo nas nossas vidas. E se você não leu, né, por favor, faça favor por você mesmo de ler Ortodoxia, certo? De adquirir esse livro, temos lá na nossa livraria, tá? E já que falamos, né, nada melhor, tá, para dar jeito nessa nossa, né, ignorância muitas vezes que é muito grande de contos, fábulas, mitos e assim por diante, do que investir nessa grande coleção que o Instituto Hugo de São Vítor tem publicado agora, né, completa já, mitos, contos e fábulas, que vão ajudar você e aqueles que você está ajudando a crescer, a se formarem, também a entenderem melhor, com auxílio de vários outros conhecimentos, o que é o mundo real e como as pessoas tomam atitudes virtuosas. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!